Então tá facinho de acompanhar. Isso daqui eu aconselho que vocês olhem, tá? Esse material. Eu falei um pouco de sliders. Aqui tem um tutorial completo de como usar o slider. E aqui eu também mostro como funcionam os painéis. Como é que chama ele por atalho. O slider, o painel, a gente pode chamar por atalho sempre, que vai ser vantagem, tá? Então dê uma lida, o material é curtinho, é cheio de figurinha, que nem o gibi da Marvel. Então dá para ler ali de boa, é um material curtinho, leia esse material, tá? Que ajuda muito, isso aqui ajuda muito, é o básico, mas ajuda muito. E o algoritmo que a gente vai fazer hoje é o de sequência de pilares. Basicamente o que eu estou querendo fazer é o seguinte. Eu estou querendo fazer um algoritmo que eu desenho uma linha, certo? Esse é bem simplesinho. Ó, presta atenção, pessoal. Presta atenção, abram aí os arquivos e vão acompanhar. Qual é a ideia do algoritmo principal? Eu vou desenhar uma linha qualquer e o algoritmo ele vai dividir essa linha em partes iguais. A sequência de pilares é essa, do trabalho vai ser essa. Ele vai dividir aqui em x partes iguais. Essa quantidade de partes ela vai ser definida por uma variável de entrada do tipo inteiro. Tá? Eu vou ter um inteiro que vai dividir essa minha linha em partes iguais. Em cada elemento desse aqui, ele vai sair um ponto. Certo? Eu vou pegar esse ponto e vou subir o ponto uma altura que vai ser definida também por uma variável agora do tipo float, uma variável com cada decimais. Eu vou subir esse ponto. Depois eu vou ligar esses dois pontos com a linha, fazer uma linha que sai do de baixo e vai para o de cima. E com essa linha eu vou usar um comando que vai fazer, um comando só que vai fazer um pilar circular, de base circular, com o raio que eu determinar. Quando eu mexer nessa linha aqui, aumentar ou diminuir a linha, quando eu aumentar ou diminuir o número de pontos que eu estou dividindo a linha, quando eu aumentar e diminuir a altura, e quando eu aumentar ou diminuir o raio, eu vou ter configurações diferentes dessa sequência de pilares, tá? Depois a gente vai fazer uma coisa mais divertida para isso. Mas assim, o primeiro algoritmo que eu quero mostrar é esse. É baseado em módulo, é um negócio que você pode usar, tem várias aplicações na arquitetura, principalmente quando você quer estudar. Se você já sabe qual é a distância e qual é a quantidade de pilares que você quer, você pode simplesmente desenhar. Mas se você quer estudar essa proporção de altura, espaçamento, quantidade, de qualquer elemento repetitivo, você pode usar uma estratégia paramétrica que vai permitir que você avalie uma maior quantidade de soluções finais em menos tempo. Você vai perder um tempo para fazer o algoritmo, mas depois você vai ganhar tempo em outros lugares. É claro que quando você vai para uma situação que o que você quer avaliar é mais complexo do que uma sequência de pilares, isso vai ser mais útil para você. Mas não é bom começar com mais complexo, é bom didaticamente começar com mais simples. Okay? Então, a minha história é essa daqui. Nesse caso, quais são as entradas no meu algoritmo? Vamos anotar aqui o que ele vai fazer. Então, vai. Não, essa daqui não. Vocês vão entregar só o trabalho, a gente conversa sobre isso. Não, você vai entregar rinoceros e grasshopper, mas fazer uma apresentação sobre o algoritmo. Vocês vão estudar um algoritmo. Eu vou sortear um algoritmo, vocês vão estudar. Vocês vão procurar na internet o que é que tem sobre aquilo, escolher uma coisa que eu decidi botar lá, que quiser qual é a referência que você pegou. Você pode escolher uma videoaula que mostra como é que monta aquele algoritmo. Você segue ali e aí vocês explicam para a turma. Faz os slides, explicam para a turma, mostra como é que ele funciona e envia o material. O trabalho é esse. Na V3 a gente vai fazer alguma coisa de projeto, alguma coisa de simulação. Né? Mas o projeto vai ser baseado no algoritmo que vocês foram sorteados agora. Vocês, membros da equipe, uma coisa que vocês foram sorteados agora, vocês vão fazer baseado nesse algoritmo que vocês estudaram. Alguma proposta de projeto, a gente conversa sobre isso
vai ter alguma orientação. Então, qual é o objetivo? O objetivo do algoritmo é eu ter uma linha, passo a passo dele. Segundo passo, eu vou dividir essa linha. Bom, esse é um algoritmo possível para fazer sequência de pilares, tá? Ele tem aqui eu vou dividir ele em N partes iguais. Na terceira passagem, no terceiro nível, eu vou pegar esses pontos que estão aqui. Vou pegar esses pontos aqui, vou subir os pontos, tá? Na quarta passagem eu vou desenhar linhas entre esses pontos. E essas linhas vão ser os eixos dos pilares, que é com um comando fácil que se chama py, que a gente viu na aula passada, do exemplo mais simples ainda. É um comando só que a gente vai definir esses elementos. Então, uma das entradas, uma coisa que é diferente do que a gente estava vendo até agora, que uma das entradas é uma curva, tá? É uma reta, que é um tipo de curva, tá? A gente vai botar essa entrada. Outra entrada que a gente vai ter é o número de pontos da divisão, tá? Vai ser uma entrada do tipo inteiro, a gente vai controlar com o slider. O outro elemento que a gente vai entrar vai ser a altura. H, botar aqui a altura. A gente gosta de usar H, né? E a outra entrada que a gente vai ter vai ser o raio desse elemento. Então aqui essa aqui é inteiro, essa aqui é float, e essa daqui é float, tá? A novidade que aparece aqui é que eu tenho uma geometria como entrada do elemento. Quando eu alterar essa geometria, o algoritmo vai alterar também. Como é que a gente define essa geometria? A gente desenha, usa o comando line, ou curve, se quiser fazer com a curva. Vamos fazer com a linha primeiro, fica mais divertido. Eu vou usar o comando line e vou desenhar essa linha aqui em qualquer lugar, tá? Tá aqui minha linhazinha desenhada, ok? Aqui eu tenho que abrir o Grasshopper e eu vou começar a trabalhar o meu algoritmo a partir dessa linha. E esse conceito é muito importante, assim. Eu acho que é placa de vídeo, eu acho que alguma coisa da placa de vídeo que não tá meio velha. Eu baixo o Grasshopper. Oi? Não, o Grasshopper é instalado junto com o Rhino. Ele é uma ferramenta desde a versão 6, eu acho, ou 5. Já é instalado. As primeiras versões só que se instalavam separado. Na versão 8 ele já está aí há um tempão. Pronto, aqui eu abri esse bichinho aqui. O que é que eu vou fazer para começar? Ele começa assim, quem está abrindo pela primeira vez vai aparecer uma tela de boas-vindas, você vai fechar a tela, e isso aqui vai estar tudo em azul. Aqui são, em verde, aqui são os últimos algoritmos que eu usei. Os que estão em vermelho são os que eu apaguei, ou mudei de lugar, e não está achando mais, os verdes eu poderia abrir. Tá? Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é que eu tenho que ter um jeito de pegar uma geometria que está no Rhinoceros, tá? Que está desenhada ali, uma linha de tamanho qualquer, e jogar ela para o Grasshopper, fazer o Grasshopper entender que isso daqui é uma entrada do meu algoritmo. Tá? Isso daqui, ó, a gente faz nessa primeira aba aqui que chama parâmetros, tá? Aqui eu vou aqui embaixo, ó, eu vou usar esse objeto aqui chamado curve, tá? Eu vou usar essa entradinha daqui para fazer, que é o curve. Com isso aqui eu consigo pegar um objeto na tela do Rhinoceros e usar ele para fazer meu algoritmo. Isso aí eu acho que todo mundo vai precisar fazer no trabalho. Vamos acompanhar daqui. Eu vou clicar nessa curvinha daqui, ou ela aqui que aparece aqui mesmo, ó. Ela que aparece aqui. Depois eu falo porque que eu não vou usar o line, né? Para isso aqui, o line não é tão versátil quanto esse daqui. Então eu peguei aqui o curve e joguei em qualquer lugar da minha tela. Ele está aqui, tá? Bom, o objeto está laranja porque isso aqui ele pode ficar cinza, laranja ou vermelho. Um objeto na tela. Se é vermelho, ele deu um erro.
Se é cinza, tá tudo bem. E se ele tá laranja, é porque tem algum aviso. O aviso disso daqui é que não tem nenhum objeto sendo referenciado. Esse objeto aqui ele é feito para ler uma curva do Rhinoceros. Eu tenho uma curva desenhada lá, mas eu não referenciei essa curva. Então vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Eu clico aqui com o botão direito e aqui eu tenho essas opções aqui, é que eu vou usar essa daqui, ó. Eu podia pegar uma curva ou pegar múltiplas curvas. Eu podia pegar um objeto do Rhinoceros ou podia pegar vários objetos do tipo curva, tá? E aí ele retornaria uma lista e não um item. Eu vou primeiro set one curve e ele vai mudar a tela, ó. Eu vou fazer de novo porque eu dei o zoom. Quando eu sair do zoom ele vai fechar. Aqui, fui naquele botão set one curve e ele vai mudar para a minha tela do Rhinoceros. Ele está num comando específico, ó. E aí eu clico aqui e ele volta para a minha tela e meu elemento está azul, tá? Ou está cinza. Tá? Ó, falando dos atalhos, só para a gente entender, isso aqui a gente não precisa, eu não precisaria fazer isso, mas só para a gente entender o que é que está acontecendo aqui agora. Se eu colocar um painel aqui, ó, eu coloco o painel com 2 barras de divisão e aperto Enter, ele coloca um painel aqui para mim. É o atalho. Pode vir por aqui também, nesse bichinho daqui. E ele me diz aqui que está referenciado, no arquivo do Rhinoceros aqui está referenciado, um objeto que ele chamou de Line Like Curve. Né? É esse tipo de curva especial que a gente chama de segmento de reta, né? Reta, linha reta, a gente chama de vários nomes. Que a geometria chama de segmento de reta. Um pedaço de uma reta que teoricamente é uma coisa infinita. Então ele está aqui. Tá? Se eu fosse fazer isso aqui no AutoCAD, eu usaria que comando? Eu tenho uma reta, eu quero dividir. Diga, Dudu. Oi? Continua laranja? Vamos lá. Ó, vou fazer então aqui de novo. Ó. Eu vou cancelar isso aqui que eu fiz. Olha o que é que está acontecendo aqui, ó. Clear Values aqui. Clear Values, limpei tudo que está aqui, ó. Eu cliquei com o botão direito aqui, ó. Botão direito do mouse. E fui na opção Set One Curve, tá? E aí ele veio direto para a tela do Rhinoceros. Ele está esperando eu selecionar uma curva. Quando eu clicar aqui, ele vai voltar para outra tela, automaticamente, com essa curva selecionada. Cliquei aqui, ó. E ele está aqui selecionado. Vejam se consegue na sequência. Não tem nenhuma linha feita. É isso aí. Começa fazendo a linha, vai para o Rhinoceros, faz a linha e volta que eu espero vocês. Oi? É um curso de trabalho, tem que se acostumar. Pulando o line para fazer a linha. Faz a linha antes. Primeiro faz a linha. Vai para a tela certa. Oi? Pode ser. Pode? Ele começa, ele pergunta. Tá. Eu fiz ele numa outra sequência. Não, tá tudo certo. Ele tá na outra sequência, ó. Joga aí, pega o botão direito. Segue uma curva. Clicou na curva. Pode ser. Toda reta é uma curva. Algum professor do várias vezes, né? Várias vezes. Aqui tá tá uma ordem um pouco diferente do que tá. Oi? Esse desenho? Esse desenho aqui é um ajuste só, ó. Eu botei ele aqui para desenhar os ícones aqui em display, ó. Senão ele pode ficar com o nome ou pode ficar com o desenho. É só um ajuste
de visualização, certo? Pronto. Pronto. Se eu estou aqui no AutoCAD, qual é o comando que eu ia usar para dividir, para pegar, gerar esses pontos aqui distantes? Aqui, curve, né? Divide, né? O divide, se eu boto ele para dividir 1, 2, 3, 4 partes iguais, né? Ele vai... E aqui eu vou usar a mesma coisa, ó. Eu vou usar o mesmo elemento. Eu vou chegar aqui, eu vou na aba de Curves, e eu tenho uma aba toda de divisões aqui, tá? Eu posso dividir pela distância, dividir pelo comprimento, e tem um que se chama simplesmente Divide Curve. Se eu clicar aqui e colocar ele aqui, ó, o que é que ele está me pedindo de entradas? Ele está me pedindo uma curva, uma contagem de quantos elementos a gente vai precisar, uma contagem do número de divisões que a gente vai fazer. Eu já tenho a curva ali, essa daqui não precisa se preocupar, e ele vai retornar para mim um valor de pontos, ó, uma quantidade de pontos, uma lista de pontos que são os pontos resultantes da divisão, certo? Então é isso aí. Vamos ver ele aqui. Eu jogo minha curva para cá. Pronto. Quem foi que me chamou? Essa daqui foi aqui, ó. Eu fui em Curves. Eu fiz diferente da ordem. Eu fui aqui em Curves, ó, Division, e eu peguei um comando de divisão. Você vê que é exatamente a mesma lógica do que eu vou fazer aqui, tá? O que eu fiz aqui, a mesma lógica que eu vou fazer aqui do lado, tá? É essa daqui, ok? Vamos ver o que é que está saindo do lado de cá. O que é que está saindo na tela do Rhinoceros, o que é que está saindo aqui. Eu vou pegar aqui, clicar 2 vezes, vou pegar meu atalho e chamar um painel aqui, só para a gente olhar o que é que está saindo, ó. Ele está saindo coordenadas, tá, de pontos. Eles têm uns índices aqui. Ele já está saindo alguma coisa só com a curva. Se eu parar o mouse aqui no count, ó, ele vai me dizer que ele tem um número default. Ele está aqui ajustado para 10. Então ele está dividindo em 10 partes a minha curva. Mas eu quero que isso seja a entrada do algoritmo, tá? Eu quero poder escolher o número de divisões. Para isso, a gente vai usar o slider. Tá? A gente vai definir... Vamos ver. Me chame, viu? Ah, não, ele está certo. Se você quer... pensei que era um mouse. Por favor. Aqui, ó, você vai ter draw icons e draw components. Assim ele fica daquele jeito. Se você quiser botar os ícones no seu nome, é a opção sua. Isso daqui eu acho bom para quem está começando. Completo, em vez de ver abreviaturas, tá? Como é que vai trabalhar a tabela? Faça aqui de novo, ó. Tá me quebrado. Quebraram, vamos ter que fazer mais. Tá tudo certo aqui. Vou fazer isso aqui. O nome? Não, tá tudo certo. Aqui, ó. Tem essa maneira aqui, ó. Draw fundo. Aí vai escrever isso completo. Isso aqui, eu acho bom para quem está começando. Aí você está, fica claro. Vai fazer a mesma coisa aqui. Isso aqui é porque ele vai no máximo. Então você vai escolher qualquer valor. Ele vai ter que ser um pouco maior. Aqui só de um. Aí você vai naquela parte lá que fala. Vai. Eu já vou chegar nessa parte aí. Ó, então aqui, certo? Pergunta de Sofia, não foi? Como é que eu estou colocando esses painéis?
Esses painéis, primeira coisa que a gente tem que entender, esse painel eu estou colocando por um motivo didático, assim, ou para entender o que é que está saindo. Ele não está alterando em nada o resultado, mas eu acho legal que vocês vejam o que é que está acontecendo. Então, vou apagar esse painel daqui. O painel, ele fica aqui, ó. Só que nem o painel, nem os sliders, vocês vão me ver pegando esse elemento daqui e colocando cá. Eu vou sempre usar atalho. Para o painel, eu clico duas vezes na parte vazia da tela e digito duas barras de divisão e dou Enter, e ele já gera um painel aqui. Sempre vou precisar mudar de aba, porque isso aqui adianta muito o lado. Tá? São dois atalhos que eu vou mostrar para vocês, são esses aqui. Tá? Se tiver dúvida, ó, você pegar um algoritmo desse, esse algoritmo está pronto, vocês podem baixar ele na versão final. O importante é entender o que está acontecendo. Esse algoritmo aqui está pronto. E vocês podem dar uma olhada. Se você tem uma dúvida, ó, vê um elemento aqui no algoritmo e tem uma dúvida de onde ele veio, você clica aqui, ó, Ctrl, Alt e clica e segura aqui. Ele mostra de onde é que veio cada coisa na tela, ó. Lembre-se sempre disso aqui, que é a melhor maneira de você estudar um algoritmo desse. Então ele está me dando os pontos, só que ele está dividindo sempre por 10, ó. Aqui já apareceram os pontos na minha tela, vou botar aqui na perspectiva, na minha tela do rinoceros, já apareceram os pontos aqui, ok? Então eles estão aqui, mas eu não consigo alterar. Como é que eu vou alterar esse valor aqui do count? Tá? Esse valor do count, eu vou alterar ele com um slider, tá? Com o number slider. Number slider é fundamental, a gente falou rapidamente na aula passada, mas é o seguinte, ó, eu tenho duas opções de como utilizar esse number slider. Eu posso pegar ele aqui, nesse lugar, e depois entrar no modo de edição dele, tá? Entrar no modo de edição para editar isso daqui para ele ficar do jeito que eu quero. Ou eu posso fazer direto por atalho. Vocês querem ver de qual maneira? Pegando na tela ou por atalho para criar o slider do tamanho que eu quero. Tem que saber, ó, essa maneira daqui, vocês têm que saber. Eu acho que tem que saber, porque senão vai dar algum trabalho. Está tudo explicado aqui o que ele faz. Por atalho é o seguinte, ó. A gente pode explicar de novo o que é que está acontecendo aqui. Mas se vocês lerem isso daqui, ó, é pequenininho. Vocês vão entender tudo sobre o slider, como é que funciona assim, como é o atalho. O atalho é o seguinte, eu clico duas vezes na tela e ponho que vai ser 0, vai ser meu valor inicial. Meu valor final vai ser, sei lá, 30. E não ponho nenhuma casa decimal aqui, porque eu quero que esse slider seja inteiro. Se eu botar aqui .00, ele vai ter duas casas decimais. Se eu botar .000, ele vai ter 3 casas decimais. Isso daqui. Eu não quero com nenhuma casa decimal. Pode ser de 1 a 30. Isso aqui. Sabe por quê? Quando a gente divide por 0, a matemática fica brava com a gente e a computação também. Tá? Não pode dividir por 0. Por isso, eu posso botar de 1 a 30 essa sequência daqui, ó. Então, eu vou botar aqui de 1 menor que 30. Vou dar o zoom aqui para ver, ó. Esse atalho aqui, ele vai me gerar um slider ajustado em 1, com o mínimo é 1 e o máximo é 30. Tá? Tem outras maneiras de ajustar esse slider, tem mais ajustes, porque a gente consegue fazer por atalho, mas esse aqui, 1 menor que 30, ele vai me dar o valor que eu quero já. Tá? Então, vou fazer aqui de novo, dei o zoom, tenho que fazer de novo. Pronto, ele criou um slider aqui que vai de 1 até 30, ó. Eu coloco ele aqui no count, e aqui com 4, ó, ele me dá 5 elementos de saída. Igual o comando divide do AutoCAD. Se eu divido uma reta em 4 partes, ele me dá 5 pontos, que ele me dá um começo, outro no fim, e os outros que dividem em 4 partes iguais. Ele vai dar aqui os índices de 0 até 4, tá? Ele vai dar essa quantidade daqui da gente. Bom, feito isso, vamos olhar aqui do lado, ó. Toda vez que eu mexo nos sliders, ele vai aumentar ou diminuir o número de pontos que tem aqui. Ok? Bom, essa é uma parte do algoritmo. Essa é uma parte dele. A outra parte, a gente pode fazer ela, por um motivo didático, a gente vai fazer ela de uma forma diferente.
A gente vai fazer um pilar e depois vai fazer ele se repetir ao longo disso aqui, só por um motivo didático mesmo. Então, vou chegar aqui do lado, aqui, sei lá, na tela, e vou fazer um algoritmo que vai desenhar um pilar só, por esse método daqui, tá? Eu vou parar esse aqui e vou para outra parte. Isso é um conceito, um conceito basilar de quem trabalha com algoritmo, que é dividir para conquistar. O pessoal de computação adora essa frase. É uma frase que é atribuída a Napoleão. Vai ser pegar um problema grande, dividir ele em partes pequenas, tá? Então eu vou fazer um pilar só. Eu tenho um ponto aqui na base. Minha sequência vai ser essa. Eu vou elevar esse ponto a uma certa distância e depois eu vou criar uma linha entre esses dois pontos, tá? Depois que eu criar a linha, eu vou botar um ciclo, vou criar um cilindro praticamente num comando só. O comando se chama pipe, que ele cria um tubo ao redor de qualquer curva. Você tem uma curva, ele transforma ela num tubo, você controla o raio e você controla alguns detalhes dele. Então, antes de ligar os dois, quem está fazendo pelo guia vai ver que eu comecei pelo pilar e depois eu vim para essa parte de cá. Mas você pode fazer das duas maneiras, né? Quem começou pelo guia viu que ele começou pelo pilar. Eu vou fazer exatamente agora como está no guia, só que essa daqui é a primeira parte. Então, o que é que eu preciso para começar isso daqui? Eu preciso de um ponto qualquer, tá? Eu preciso de um ponto qualquer no rinoceros. E eu vou fazer isso de maneira parecida como eu selecionei a curva. Espera aí, pessoal. Eu vou fazer isso aqui de maneira parecida como eu selecionei a curva na área de trabalho. Eu vou na aba parâmetros, daquela primeira aba ali de geometria, e vou escolher um elemento ponto. É a mesma coisa que a gente fez também na aula passada, tá? Naquele exemplo da mandala. Então é aqui, ó, params, é a primeira aba, e é o primeiro elemento aqui que ele permite que eu selecione um ponto na tela. Então, e o procedimento é o mesmo, ó. Coloco ele aqui na tela, ele vai estar laranja. Ele não está referenciando nada. Eu vou clicar com o botão direito, vou botar Select One Point, agora não vai ser Set One Point, não vai ser mais Set One Curve, e vou clicar num ponto qualquer aqui da minha tela. Isso deve dar certo na configuração padrão, com certeza isso dá certo. Se alguém tiver algum problema para isso acontecer, vai ser porque tem alguma configuração que não está no padrão. Tá, eu vou ali ver. Dona Lívia já volta. Oi? Eu queria uma bala. Não tinha mais que não. Agora, acompanha aqui também. Aí eu vou tentar o certo. Tem muita diferença? Não. Eu posso mostrar. Consegue fazer o trabalho. Então tá, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui nesse negócio e vou na opção Set One Point. É igual o procedimento da curva, tá? A diferença é o seguinte, ó. Se aqui nesse comando o seu tipo tiver como coordenada, vai dar tudo certo. É só clicar num ponto que ele vai selecionar. Se não tiver, a gente vai clicar aqui em cima e vai escrever coordenada. Qual é a diferença dessas opções aqui? Principalmente essas duas de cá, ó. Essa daqui a gente deixa para depois. Mas são essas duas de cá. Coordenada, qualquer lugar na tela que eu clicar, ele vai me dar um ponto baseado nas coordenadas que eu cliquei ali. Se eu escolher point, eu tenho que primeiro desenhar um ponto, assim como eu desenho a curva, para depois selecionar aquele ponto na tela, tá? Não faz muita diferença, tem algumas sutilezas nessa diferença daqui, que vão aparecer em alguns algoritmos mais complexos. As pessoas vão escolher desenhar o ponto primeiro e depois selecionar, do que fazer o contrário, tá? Mas aqui por coordenada tá bom pra gente, que a gente não precisa selecionar o ponto. Cliquei num ponto aqui. Agora eu tenho um ponto aqui na tela, ó. Eu tenho esse ponto aqui selecionado.
E aí eu tenho que mover esse ponto na vertical, baseado numa altura que vai ser uma entrada do algoritmo, que é essa altura aqui, ó. Essa daqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer para mover? Aí aqui, toda vez que a gente move um objeto num programa 3D, a gente está definindo um vetor. Não sei se já perceberam isso. Mas é o seguinte, o que é um vetor? Como é que eu vou mover um objeto? Vou fazer aqui no Rhinoceros, para ficar mais claro o exemplo. Ó. Eu vou desenhar qualquer coisa aqui, vou desenhar um círculo. Desenhar aqui um círculo. Eu vou chamar o comando move, pelo atalho aqui que eu tenho instalado é M, e ele vai pedir para eu clicar num ponto e clicar no outro, tá? O que eu estou definindo aqui é um negócio que ele tem um tamanho, ele tem uma direção e ele tem um sentido, tá? Isso daqui é basicamente um vetor, tá? Ele está chamando aqui de linha, para não ofender ninguém, né? Fala palavrão de matemática, mas aqui ele está definindo um vetor. Um vetor, num programa dele, num espaço desse tipo de espaço cartesiano, vamos falar. Aqui a gente tem coordenadas do x, do y e z. Essa maneira de enxergar o 3D, que é a maneira de qualquer programa de computação enxergar o 3D, você tem tamanhos que você mede no x, no y e no z. Um vetor ele é feito por componentes. Ele vai ter um componente x, ele vai mover tanto no x, tanto no y e tanto no z. Aqui no caso ele está zero. E a gente vai ter que definir esse movimento através de um vetorzinho, tá? Que é o truque mais fácil do Rhinoceros. Ó, primeira coisa que eu vou chamar aqui, para a gente entender, é o comando move, tá? O comando move, ele vai estar aqui em transform, e ele vai estar aqui move com esse símbolozinho daqui, ó. Esse é o comando move, tá? Você pode fazer ele aqui, pode fazer por atalho, também move, e você vai chegar no mesmo lugar. É o mesmo comando que a gente vai ter aqui e aqui, tá? Então pronto. Essa é a ideia. Ele vai receber uma geometria que ele vai mover, e aqui ele já moveu automaticamente, ó, ela para cima. Porque nessa entrada motion, ó, ele é um vetor de translação, ele está movendo por padrão 0 no x, 0 no y e 10 no z. Tá? Teoricamente, ele teria que criar um vetor. A gente está interessado em só mover ele no z. Então, eu queria criar um vetor que fosse 0, 0 e um número que eu vou ter que entrar aqui para mover o objeto para cima e para baixo. Tá? Tem um jeito muito prático de fazer isso. Que também tem outro nome feio, para a gente lembrar da aula de matemática do colégio, mas o nome feio é versor, né? Ninguém lembra disso. Nem os professores lembram disso. Lembra de versor? Alguém lembra o que é um versor? Pô, ia ganhar um ponto agora. Ia ganhar um ponto agora se me lembrasse tem. Mas é só um nome feio, tá? É o seguinte, ó. Eu tenho uma aba daqui, ó, chama Vector. E ela é toda baseada no que eu posso fazer com pontos e vetores, tá? Planos, as coisas que são definidas a partir de vetor na geometria. A gente chega assim, na geometria do computador. E algumas geometrias também que não são no computador, mas essa geometria que base a geometria do computador. Aqui no última parada, eu tenho uma aba chamada Vector, ó. E aqui eu tenho, esse daqui são os versores, ó. Esse bichinho aqui. Um versor é um vetor que tem tamanho 1 numa direção qualquer, tá? Vector, ó, vector, eu tô aqui em cima, vector de novo aqui, e aí eu aperto a setinha aqui para baixo para ver todo mundo que está aqui, e aí vai aparecer esses três caras aqui, tá? Eu vou precisar desse índice Z aqui. E se quiser, né, tirar onda, você diz que é o versor Z. Pra galera, né, achar que você é assim. Ou que você é maluco. Mas é isso aqui. Ele é um vetor que ele tem tamanho 1. Um versor é um vetor que tem tamanho 1 em qualquer direção, tá? Os versores
que são paralelos ao eixo X, Y, Z, eles acabam sendo mais importantes porque a gente tende a trabalhar alinhado com eles. Então eu tenho aquele unit Z ali. Eu vou pegar esse de cá e vou conectar ele. Vou pegar ele de novo. Quando eu dou o zoom, eu tenho que fazer tudo de novo, tá? Eu pego ele aqui, ó, e conecto ele para cá. Ok? Ó. Agora, em vez de mover 10, ele está movendo 1 na direção Z, tá? Ele está movendo uma unidade na direção Z. O jeito mais difícil, se eu multiplicar cada um desses valores aqui por um valor inteiro qualquer, eu vou ter 0 vezes x vezes 0, 0, x vezes 0, 0, e 1 vezes x, x. Quer dizer, se eu multiplicar esse vetor por qualquer valor numérico, ele vai assumir a altura que a gente precisa, tá? Mas a gente não precisa multiplicar, não. A gente faz o seguinte, ó. Vamos ver qual é o tamanho desse pilar. Vamos fazer um pilar de altura até 10 metros. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um slider aqui. Ele vai começar aqui de 0 e ele vai até 10.00. Tá? Vou fazer de novo. Mas é isso daqui, ó. Ele vai de 0 até 10 com duas casas decimais. Esse é o atalho, tá? 0 até 10 com duas casas decimais. 0 não vai ter pilar nenhum, ele vai ficar em cima do ponto. 10 aqui eu defini como minha altura máxima. Dá para alterar a altura máxima depois. Está explicado lá naquela parte de slider. Você pode dar uma olhada ali. Se tiver alguma dúvida, fala comigo. Mas dá para alterar depois. Mas eu vou começar com a altura de 10 para esse pilar. Eu acho que ele vai estar razoável. Vou cancelar aqui o zoom e vou fazer de novo, tá? Então eu digitei aqui duas vezes 0, 10.00. Está criado aqui meu slider. E eu faço simplesmente isso daqui, ó. Conecto esse slider aqui, porque esse elemento aqui desse unit vector, né? Ele tem uma entrada aqui que é o fator, que é justamente essa multiplicação que ele vai fazer para a gente. Então agora, ó, se eu tenho um slider ligado a esse vetor daqui, o valor desse slider vai ser a altura que o ponto vai se mexer. Certo? Então tá aqui, ó. Quando eu altero esse valor daqui, meu ponto, dá um zoom out aqui um pouquinho, meu ponto sobe e desce. Tá? Ele vai subir e descer aqui. Ok? Um ponto só. Ele sobe e desce aqui, baseado nesse valor que eu coloquei aqui. Tranquilo aqui? Pronto. Está praticamente feito. Está praticamente feito o algoritmo aqui. Eu vou ter alguns detalhes. Bom, o próximo passo era desenhar essa linha daqui entre os pontos, tá? Se eu fosse desenhar a linha no programa, eu ia chamar o comando line, eu ia clicar no ponto inicial e no ponto final, e a linha ia estar desenhada, certo? Ou daqui para cá, ou daqui para cá. Como é que eu faço isso? Diga. Oi? Aparece daqui. Essa daqui é um daqui transforma. Essa aí é para mover. Essa daqui o resto tudo certo. Coloca um ponto aqui, coloca o moço ali. Pronto. Você pode fazer uma curva. Galera, vai clicar. Line, comando line, volta, fica line aí. É minha, tá em português, mas depois vai ali. Qualquer?
Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Bom, para desenhar uma linha, eu teria que clicar em 2 pontos. Aqui eu não vou clicar em 2 pontos. Eu vou usar um comando chamado line. E ele está aqui, ó. Ele mora aqui em curve. E ele mora aqui em primitivo, ó. Eu tenho um comando line aqui. Certo? Como é que funciona esse comando line de cá? Ó, pegaram aqui? Pegaram esse comando aqui, ó. Curve line, ó. É esse bichinho aqui que ele vai fazer. Eu não vou clicar em 2 pontos, tá? Essa é outra característica de todo do Grasshopper, do Dynamo, dessas coisas. Eu tenho um ponto inicial, tá? Esse ponto daqui, eu movi ele, mas você vê que eu não apaguei o ponto de baixo. Ele move criando uma cópia. Não existe comando copy no Grasshopper, porque todo move ele é uma cópia. Todo rotate é uma cópia. Tudo que você faz, ele mantém o original aqui e recalcula o ponto seguinte para cá. O Dynamo é a mesma coisa. Esses programas da nossa área são todos assim nessa lógica. Então, se eu precisar desse ponto aqui antes de mover, ó, eu posso ligar ele no start point e ligar minha geometria no end point, tá? Então, se eu ligar isso daqui, eu desenho uma linha. Que é a mesma coisa que clicar em 2 pontos, tá? Tá essa linha daqui. Ok? Aqui ele está aqui desenhado, eu tenho essa linha daqui. E agora, o comando Py. Resolver esse negócio daqui. O comando pipe, ele está aqui em superfícies, ó. Vou mostrar o comando pipe aqui. Fazer uma curva aqui 3D e mostrar como é que é o comando pipe no Rhinoceros, ó. Eu vou digitar aqui pipe, chamar o comando, vou selecionar esse objeto aqui e vou dizer qual é o tamanho do meu raio. Vou deixar 1 mesmo, ó. No começo e no fim ele pede, e aí ele vai fazer uma resistência de chuveiro aqui para mim, ou coisa parecida, tá? Ele vai fazer um tubo em torno de qualquer curva, tá? Em torno de qualquer curva ele vai desenhar um tubo para mim. E é esse comando que eu vou usar para fazer esse pilar. Depois a gente pode mudar para fazer um de base quadrada, com outros comandos e tal, base retangular, a gente controla isso daí. Mas a princípio eu vou usar o comando pipe para... A gente começa no simples e vai crescendo. Porque o comando pipe... O comando pipe, você quer ver como é o comando pipe? A gente tem tempo. Vamos lá, ó. Você desenha uma curva qualquer. Eu tenho um círculo aqui, eu chamo comando pipe, tá? E ele pede para eu selecionar o trilho. Ele vai fazer uma extrusão ao longo de um trilho. O trilho é qualquer curva reta, curva 2D, 3D. Qualquer objeto, ele pode fazer um pipe. Aí ele tem aqui, eu cliquei. Ele pega ele está pedindo o raio para fazer isso daqui. Eu vou botar aqui 0,5 nesse, tá? Ele vai... eu posso ter raios também de tamanho diferente nele. Mas o uso comum dele, se eu tenho um raio de um tamanho simples, eu dou Enter aqui de novo, que ele está perguntando se eu quero dizer um outro raio. E ele já vai fazer o tubo ao redor de qualquer elemento deles, tá? Eu escolhi essa forma de apresentar. Então, a gente vai usar o comando pipe, só que sem clicar na tela, sem selecionar a curva, a gente vai usar pelo Grasshopper. E é isso aqui que vocês têm que começar a entender, ó. Ele vai estar aqui em Surface. Bom, se eu clicar aqui com 2 botões e digitar pipe, eu vou achar esse bichinho aqui, ó. Pipe aqui, tá? Se eu for aqui em Surface, ó, ele está aqui, é o tubinho, certo? Ele é o tubinho aqui. Pega o tubinho, coloca ele cá e joga essas curvas para cá, ó. Aqui eu tenho um tubo, certo? E aí eu tenho um raio e uma coisa chamada cap. De quanto vai ser o raio de um pilar? De 0 até 1 tá bom? Acho que tá bom, né? Pode pegar o slider padrão, tá? Pode usar esse slider daqui. Eu vou refazer esse slider daqui. Pode-se usar esse de cá, ó, padrão.
mas como eu gosto de atalho, esse aqui ele está em 0, ó. Ponto 25. Esse slider é isso aqui, ó. Ele começa ajustado em ponto 25, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui nele de novo. Ponto 25. Ele teria que ter 3 casas decimais. Mas sim, pode usar esse padrão. Botar aqui 0, ponto 250 e 1. Quando eu uso 3 números, isso aqui tá tudo explicado naquela página que eu falei sobre sliders, que vale a pena ler, que vai facilitar a vida de vocês no trabalho. Ele vai, o mínimo dele vai ser 0, ele vai estar por padrão ajustado para ponto 250 e o máximo dele vai ser 1. Ele vai escolher a precisão do maior número de casas decimais. Só tem um número com casas decimais aqui, que são 3. Então vai ficar igual o slider padrão, ele vai me dar um slider igual daquele. Pode pegar lá, pode fazer por aqui, pode chegar no atalho e digitar. Vai dar tudo no mesmo, tá? 0.250. Ele fez esse slider agora e agora eu controlo o raio desse bichinho daqui, tá? Quando der 0 ele vai dar um erro, tá? Quando o raio for 0 ele vai dar um erro, mas outros valores vão dar todos certos. Pra cá, ok? Então me chame. Quem é que não tá ok? Vocês já fizeram tudo? Vocês já fizeram tudo? Não, peraí. Eu vou fazer. Se eu fizer uma linha maior, selecionar uma linha maior, ele vai adiante, tá? Então tá isso aqui, ó. Tem um detalhe no comando cap, que é o seguinte, ó. Tem um detalhe no comando Python, que é essa entrada aqui chamada cap. A ideia é a seguinte, ó. A princípio, esse meu tubo aqui, se eu olhar ele bem de cima, ó, eu vou ver que ele tá vazado, ele é uma superfície vazada. E eu quero transformar isso aqui num pilar, num sólido, tá? E é essa entrada cap aqui que faz. Eu tenho 3 ajustes para o cap. Eu podia fazer isso de 2 maneiras, na verdade. Mas aqui ele já tem o cap aqui, ó. Eu tenho aqui 3 ajustes para o cap, ó. None significa nenhum, tá? Que ele vai ficar furado. O flat é o que a gente quer. E o round, ele vai ficar assim, ó. Se você botar no round, para um pilar não vai fazer sentido, ó. Faz sentido modelar um pilar assim? Não faz, né? Com essas 2 bolinhas assim embaixo, isso aqui não faz sentido, né? Então, o que faz sentido para o pilar não é o flat, nem é o round. Não é o none, nem é o round, é o flat. É eu botar um acabamento flat aqui dentro, tá? Bom, eu posso ajustar ele assim, ó. Chegar aqui no flat. Mas se vocês forem ver no guia, o que é que eu fiz aqui? Presta atenção, pessoal. Bom, ele tem uma lista de ajustes aqui dentro. Ele tem none, flat e round. Eu posso enxergar que aquilo ali é uma lista e colocar 0 para o primeiro elemento, 1 para o segundo ou 2 para o terceiro. Botar o índice desse elemento na lista aqui de configuração. Então isso aqui, ó, é isso daqui. Pode configurar assim, como está aqui, flat, pode. Mas se eu botar aqui um inteiro, se eu botar 0 vai dar esse daqui, se eu botar 1 vai dar esse daqui, e se eu botar 2 vai dar um round, como se fosse os índices dessa lista de ajuste, tá? E às vezes eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu digito aqui, eu vou digitar isso aqui, ó, no atalho. Isso aqui, ó. Eu digitei 2 barras de divisão, que é o atalho do painel, e eu digitei um texto que eu quero que fique dentro do painel. E nesse caso aqui é 1.
Não faz muita diferença como você ajusta, tá? Isso aqui é uma questão de como você quer organizar o seu código. Se eu faço isso daqui, quem conhece o programa e está olhando essa imagem, ele sabe como é que eu ajustei o meu cap. Eu ajustei ele para flat. Se não, a pessoa ia ter que olhar aqui para saber como é que eu ajustei. Então, talvez seja uma coisa que faz sentido do ponto de vista didático, entender que tem essa configuração aqui, para ele não ficar oco. Tá? Tudo bem até aqui? Algum problema com esse pilar? E agora a gente vai juntar as duas coisas. Ó, essa é a importância de entender bem listas, tá? Volta. Sai e volta. Voltou? Vamos lá, rapaz. Que é isso? Volta a tela. Isso aqui tá aqui. Isso aqui tá vindo de cá. Isso aqui tá vindo de cá. Agora foi. Pronto, ó. O que é que acontece aqui? Vão acontecer algumas mudanças agora no algoritmo, tá? Em termos dessas linhas aqui. O que é que significa uma linha fina? Uma linha fina significa que só tem um dado passando ali. O que é que significa uma linha dupla? Que tem mais de um dado. Tem uma lista com mais de um valor. Com pelo menos 2 valores saindo desse ponto para esse. Aqui eu tenho uma lista de coordenadas de pontos saindo dessa divisão. Aqui, ó, eu tenho uma entrada com um ponto só, tá? Então eu vou puxar para cá, isso daqui vou colocar ele para cá. Olha o que vai acontecer, ó. Ele vai colocar meus pilares. O que é que aconteceu aqui? Para cada ponto que saiu daqui, ele reescreveu o valor desse ponto, que eu selecionei na tela, e para cada ponto que ele passou daqui, ele repetiu esse bloco de comandos aqui, para cada ponto. Entrou o primeiro ponto, ele colocou para cima, desenhou a linha, fez o pipe. Entrou o segundo ponto, ele repetiu essas mesmas coisas. Se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar aqui nesse comando move, por exemplo, ó, eu parar meu mouse aqui no meio, ele vai dizer que esse comando rodou 17 vezes, ó. Isso aqui, ele rodou uma vez para cada ponto que entrou ali na lista. Essa é a maneira de fazer um loop, fazer uma repetição no Grasshopper e no Dynamo em outros programas desse tipo. É você jogar uma lista para ele fazer a mesma operação em todos os elementos daquela lista. Tudo que você pode botar um inteiro, você pode colocar uma lista também. E aqui é isso que ele está fazendo. Esses elementos eles vão fazer esse aqui, ó. Esse aqui vai rodar. Esse aqui ele não rodou nada. Esse daqui ele rodou 17 vezes, ó. Por que 17? Porque eu estou dividindo minha reta aqui em 16 partes. Como eu tenho um ponto final, eu estou com 17 pontos. Se eu reduzir isso daqui para 6, ele vai dizer que rodou 7 vezes, ó. Na divisão é sempre um a mais, né? A não ser que seja uma curva fechada, um círculo, aí vai ser o mesmo número de elementos de divisão. Ele rodou ali e rodou 6 vezes esses elementos, tá? Vou fazer uma outra coisa aqui agora, ó. Eu poderia, se eu alterar o tamanho dessa curva daqui, ó, se eu der um scale, por exemplo, isso daqui, ó, aumentar minha reta, ele vai aumentar os pilares automaticamente. Se você der um trim, você vai ter que selecionar a reta de novo, provavelmente, tá? Então, aqui, ó, o tamanho que eu botar esse elemento, aonde eu for, ele vai seguir minha curva com todas essas configurações daqui, ok? Tem outra coisa que a gente pode fazer também para ficar divertido. Vocês conhecem... se eu desenhar uma curva daqui, ó, você vê, vou desenhar uma curva aqui, ó. Desenhei essa curva e vou trocar essa reta daqui, ó, por essa curva de cá, tá? Então vou chegar aqui, vou clicar aqui, botar Set One Curve
e trocar para essa. Ó, aqui eu já tô com... Já tô parecendo com esse bicho daqui, ó. Cadê a foto dos pilares? Aqui, ó. Eu já tô parecendo aqui com esse projeto de cá, imagem feia, aqui. Eu já tô com a sequência de pilares que vai ao longo de uma curva parecendo esse bichinho daqui. E aqui eu teria, na hora de desenhar, eu teria que ficar tentando achar o melhor desenho para essa curva daqui, tá? Toda vez que eu mudar o desenho, ele vai atualizar. Eu posso ficar investigando aqui por essa curva e posso mudar qualquer parâmetro daqui que ele vai sendo atualizado automaticamente. Eita, errei aqui, ó. Ficou para baixo essa cor, mas enfim, ele vai fazendo, tá? Essa é a base. Esse é um algoritmo básico de modelagem paramétrica que você trabalha com essa sequência de pilares aqui. Deixa eu ver o que é que dá tempo para fazer ainda. Meia hora. Vou mostrar umas coisas aqui da interface do Grasshopper para facilitar a vida da gente. Deixa eu planificar essa curva. Project. Pronto, voltou aqui. Então, esse é o barato. Quanto mais complexo você queira seu projeto, melhor você pode tirar proveito disso daqui nas fases iniciais, principalmente na fase conceitual, mas não só. Algumas coisas que eu tenho aqui, ó. Tá. Ó, navegando aqui no meu projeto, o que é que eu posso fazer? Eu posso querer separar essa parte do código daqui, separar algumas partes do meu código, tá? Então eu tenho isso daqui, ó. Arrumei meu código assim. Esses aqui são as entradas que eu tenho, ó. A curva base, depois o número de pontos da divisão, depois eu tenho aqui a altura e eu tenho aqui o raio do pilar, tá? Eu posso organizar meu código de alguma maneira visual para a gente entender melhor, e isso vai ser útil no trabalho de vocês, eu imagino que seja útil. Então, se eu quiser separar as entradas do meu código, eu posso fazer o seguinte, ó. Chegar aqui e selecionar todo mundo que está aqui, ó. Ou eu seleciono com janela, igual o AutoCAD, igual o Revit, igual essas coisas. Se eu faço a janela da esquerda para a direita, seleciono de um jeito, da direita para a esquerda de outro. Igual a ArchiCAD, essas coisas. Com esses elementos selecionados, eu posso clicar com o botão direito fora de qualquer componente aqui, ó. E aí eu tenho um negócio que chama um grupo, ó. Ele agrupa meus objetos dentro de uma caixinha dessa, tá? E aqui, ó, eu posso clicar o botão direito daqui e botar aqui e escrever aqui em cima. Eu clico com o botão direito e aqui nessa primeira, ó, depois do grupo criado, eu escrevo entradas. E aqui eu tenho todas as entradas de informação do meu algoritmo, tá? Aqui nesse canto, eu posso selecionar esse outro aqui, botar um grupo e dizer aqui que são geração do pilar. Eu estou dizendo que essa parte do código daqui, ela gera um pilar para mim, tá? E aí eu consigo mover essas coisas agrupadas, consigo desagrupar com o botão direito, tá? Mudar o formato do grupo para coisas bem estranhas também. Eu deixo geralmente no box, tá? Eu consigo mudar a cor desse negocinho daqui. Consegue dar uma ajeitada nele. Mas mudar a cor, cola, venha para cá. Eu tenho esse negócio daqui, ó. Vou deixar esse aqui no marrom.
Ok. E aqui a gente consegue dar um print dessa tela ou exportar essa tela com alta resolução também. Eu mostro as coisas em outro momento. Mas isso aqui dá uma organizada. Então, o trabalho que vocês vão ter, vai ter um algoritmo sorteado, vocês vão ter que estudar, vão ter que fazer uma apresentação, dá uma olhada nessas coisas aqui, ela ajuda, tá? Outro truque que a gente tem, ó. Aqui, vamos dizer que eu queira... que eu ache que esses pontos aqui que estão aparecendo, ó, essa geração desses pontos, também tem um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo, eu não quero ficar enxergando, eu já usei esses pontos porque eu queria, e eu não quero ficar enxergando eles diversas vezes. Eu posso vir aqui, ó, meus pontos estão sendo gerados aqui, tá? Meus pontos de baixo estão sendo gerados aqui e estão sendo repetidos aqui. Eu vou começar pelos pontos de cima. Meus pontos de cima estão sendo gerados aqui, ó, nesse comando de cá. Eu posso clicar com o botão direito no meio, ó, e desabilitar o preview desse ponto aqui na tela. Eu posso clicar aqui e clicar um preview, ó. Ele ficou um cinza escuro, tá? O cinza escuro quer dizer que ele não está sendo representado na tela do Rhinoceros. Esse ponto de cima sumiu, os de baixo ficaram. Mas esse aqui que é cinza escuro, por exemplo, ele é um componente que não tem uma representação na tela 3D. É uma conta, é um número, um vetor. Enfim, eles também... você consegue ver um vetor, consegue enxergar o que ele está fazendo, mas a princípio ele não tem. O vetor ele pode estar, segundo a teoria da matemática, em qualquer lugar do espaço. Então, você consegue alterar lá em um lugar do espaço e visualizar. Mas a princípio ele não tem uma visualização. Esse aqui também não tem, ó. Esse elemento daqui, que é de geometria, era para ter, mas ele está assim para cima escuro, ó. Esse ponto de cima aqui sumiu. Eu não tenho mais como eu tenho aqui embaixo, ó. Eu tenho a representação, o xzinho que representa o ponto, o de cima sumiu. Porque eu congelei a representação dele. Se eu quisesse ver se tinha algum problema, como é que estava a minha curva, né, meu eixo do pilar aqui. Eu ia no pipe e cancelava a visualização do pipe. Tá? Eu vim aqui no pipe, ó. Veio aqui e cancela a visualização. Isso quando vocês forem pegar um vídeo, pegar uma referência para estudar o algoritmo, isso vai acontecer, as pessoas vão estar fazendo isso. Apagando a visualização de coisa e mostrando de outra. Ele continua calculando o pipe aqui para mim, só que eu fechei a visualização para ver se estava tudo certo aqui no meio do caminho. Eu venho aqui de novo, ó, e habilito o preview, e agora meu pipe está mostrando aqui. E o último exemplo de visualização é um que a princípio vai aparecer que deu errado, mas no final ele vai dar certo. Tá? É esse daqui de baixo. Ó. Eu vou apagar a visualização do pipe aqui de novo, para a gente enxergar melhor. Ó. Eu vou chegar aqui, meus pontos estão sendo gerados aqui, tá? Então eu vou chegar aqui e eu vou dar um preview, cancelar o preview do ponto. Cancelei, mas ele continua mostrando meus pontos aqui, tá? Por que eu cancelei o preview dos pontos e ele vai continuar mostrando aqui? Nesse algoritmo, alguém tem alguma ideia do que está acontecendo? Não, né? É pelo seguinte, ó. Esse ponto ele está sendo repetido aqui, ó. Ele está passando por cá. Então aqui ele está meio que repetindo a visualização do meu ponto. Se eu cancelar o preview aqui, nos dois ele vai sumir de vez. E aí eu posso habilitar esse elemento de cá, tá? Então, às vezes, você tem muitos pontos muita geometria sobreposta quando você está trabalhando com a definição, e às vezes você tem que cancelar a visualização de algumas coisas para entender o que está acontecendo de fato. Então, isso aqui é uma coisa meio simples, mas é muito útil quando você está desenvolvendo um algoritmo, tá? Essa daqui é a ideia dessa história. Bom, a forma de organizar, seleciona, botão direito, seleciona mais de um elemento, aperta o botão direito, na tela vazia você tem a opção de agrupar, aqui eu tenho a opção de desagrupar, ó, ungroup, aqui eu seleciono essa galera aqui, aperto na tela e agrupo, e aqui eu consigo botar um nome, pilar, por exemplo.
Isso ajuda muito a entender o código, tá? Código grande fica difícil de ler. Você tem muito componente, eles ficam difíceis de ler. Você organizar aqui vai dar certo. Tem coisas que a gente pode agrupar ainda para melhorar ainda mais, fazer esses elementos. Mas isso daqui ajuda muito. E o que eu tenho para dizer por hoje, pelo tempo que a gente tem, é isso. Você tem como copiar e colar. Bom, a gente tem como fazer, mas se eu pegar isso daqui, ó, pegar esse bichinho aqui selecionado, é um Ctrl+C e Ctrl+V, ó, ele está aqui. Se eu for de um arquivo para outro e der Ctrl+C e Ctrl+V, ele também vai. Geralmente ele vai na mesma posição da tela que você tá, mas dá para fazer, tá? Essa é a ideia. Ó, veja esse material daqui, ó, sliders, o que são, sliders e painéis. Dê uma olhada nesse material daqui que vai ajudar e a trabalhar com os atalhos, tá? Faça um treino de trabalhar com os atalhos que vai facilitar a vida de você no trabalho. Voltando aqui às coisas